aí. Até já. Até. Esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Alunos. As palestras possuem em média 20 minutos. Chega! E são seguidas de uma sessão de perguntas dirigidas ao convidado. Chega! Convidamos Carlos Piazza. Piazza é um darwinista digital, polímata, nexialista, futurista pelo Millennium Project, embaixador no Brasil do Teacher the Future pela Houston University, TED Talker, autor, conteudista, escritor, articulista e ajuda empresas, pessoas e estudantes a compreender, em essência, o mundo digital. Porra! Tudo isso? Então, sempre o homem, o ser humano, veio fazendo e ativando tecnologias sistematicamente para que ele possa se ressignificar. Então, na realidade, a tecnologia, ela está no Já olhou centro para alguém de e tudo pensou, isso, o mas que ela não passa determina na o cabeça foco. dela? Technologic, technologic, technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it. Ela determina o acelerador que a gente tem para que a gente possa ver qual é o valor que essas tecnologias promovem às pessoas. Qual é o benefício que essas tecnologias dão às pessoas? Então, se você for lá atrás, na pré-história, desde o momento em que alguém descobriu que esfregando 2 pauzinhos saía fogo por causa do atrito, a gente viu um cenário de transformação que não acabou mais. Então, você fala assim, inovação tem a ver com tecnologia? Absolutamente tudo. Sempre tecnologias a seu tempo. Mas quando a gente olha que está descrito no ser humano, né? No DNA do ser humano, a pegada da inovação e da transformação, isso é uma característica humana, mas assim, inexorável. Coisas, observando coisas, principalmente porque o ser humano, ele tem uma característica que nenhum outro animal vivo no planeta tem, que é você imaginar algo que não existe. Imaginação. Então, a descoberta do fogo, do aço, da era do bronze. Tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Então, falar de mindset digital é você falar fundamentalmente sobre pessoas, não sobre tecnologia. Por mais que você tenha muitas tecnologias no centro disso. É você saber quando você tem que usar tecnologias, né, digitais, e também você tem que saber quando você tem que parar, porque o excesso também não é bom, né? Onde a gente está vivendo acelerações dos ritmos de mudanças que são muito agudas, causado pelo crescimento exponencial das tecnologias. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No. Na verdade, a lei de Moore fala, né? Hora de morfar! Dracãozor! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre-dente de sabre! Tiranossauro! Só que, de alguma maneira, a tecnologia desponta rapidamente, porque ela é exponencial. Enquanto o nosso pensamento humano, ele é linear. E aí que começam a dar os problemas, porque a gente fala de coisas que estão muito avançadas e as pessoas, resistem, né? E quando a gente for olhar, então, a lógica do que foi, né, foram as revoluções industriais, tem coisas que a gente leva susto no fim, leva muito susto no fim. Então você vê que, de alguma maneira, as revoluções industriais estão completamente ligadas a tudo isso que a gente está falando aqui, né? Completamente ligadas a isso. Né? Nós estamos indo a passos largos para uma outra revolução. E antes disso, a gente teve, então, que parar no ano de 2012, quando a gente viu, então, a 4ª Revolução Industrial,
que é uma revolução já muito diferente do que a gente viu por causa do mundo exponencial. Então, que a gente traz sistemas cyber-híbridos, né? Onde a gente começa a ter automação, coisas esquisitas que as pessoas sempre falam assim, mas as máquinas fazem coisas? Fazem. As coisas mais absurdas que você puder imaginar. E aí as pessoas falam assim, não, mas elas todas são programáveis, eu posso modificar a programação? Não, criatura, a partir da quarta revolução, começamos a ter sistemas cyber-híbridos, máquinas que pensam sozinhas, que criam rotinas sozinhas, que decidem caminhos e operam, né, determinadas plataformas por causa da automação. A crítica que a gente faz é que, desde a primeira Revolução Industrial, indo para a segunda, 1850, é impressionante como as pessoas gostaram de se parecer com máquinas obsoletas, né? No entanto, meus circuitos auditivos não se deterioraram. Estou velho. Não obsoleto. E aí eu fico olhando todo mundo assim, brincando no notebook, trabalhando nas empresas, eu quero morrer. De verdade. Por quê? Elas estão usando um artifício, né? De um artefato. O cara tá usando artifícios aqui, artefatos, arteférios. Que representa a terceira revolução industrial. Lembrando, nós estamos pisando na quinta. Na terceira revolução, sob a lógica da segunda, onde ela representa um papel hierárquico e uma especialidade. Tá tudo bem com você? Tá indo. Eu falo assim, tá indo pra onde? Eu falo assim, não sei, o que importa é ir. Claro que não, porque um ser humano que não sabe pra onde vai, não serve muita coisa. Agora, recentemente, você teve, no final do ano passado, se não me engano, você apresentou um TED, né? Falando sobre Human-Centric Design. Isso. Human-Centered Design, isso. E eu percebo realmente que nós estamos reinventando, precisamos mudar um pouco do desenvolvimento tecnológico, olhando para o ser humano. Olha, só tem uma coisa no meio de tudo isso que a gente está falando que salva o ser humano. Que são os soft skills, não os hard skills. Quanto tempo da vida da gente a gente foi treinado para aprender hard skills? Hard skill é tarefa de máquina, não é tarefa de gente. A atividade é tão simplesmente a criança que você deixou sobreviver em você. Claro, porque se eu tenho que usar agora todas as minhas capacidades de análise crítica e análise da ambiguidade, onde o ser humano é mega bom, cara, a gente tem que ocupar esse cargo, não tentar se parecer com uma máquina. Onde a gente fala assim do pós-normal, do pós-humano, né? Porque na realidade o que a gente tem? Esse mundo, ele tem essa confluência. Ele é tech. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Damn, son, where'd you find... Na realidade, o que a gente vive aqui? Uma forma completamente diferente da gente atuar. Como tudo é voltado para o ser humano, o Japão começa a trabalhar nessa figura do Kinderen, que é justamente a feição que a gente vai ver acontecer. Porque ele fala que no futuro vai ser requisitado para os humanos imaginação para mudar o mundo e criatividade para materializar suas ideias. Imaginação! Agora as pessoas estão trancadas em casa com tempo para tudo, para cozinhar, para educar os filhos, para brincar com o gato. Eu tenho 2, né? Para brincar com o gato quando eu deixo e quando eu quero também, né? A gente tem tempo de fazer um monte de coisas e os memes ajudam a gente. Outro dia eu vi um meme que falava assim: olha, eu já comi 5 vezes, dormi 11 e ainda é hoje. De estendimento do tempo, né? Qual tipo de atitude, o que eu preciso fazer para ser um profissional competente para estes cenários futuros? Ok. É fazer uma coisa absolutamente inumana, né? Qual é a resposta que a gente tem? A gente está vivendo um troço que é extremamente complexo, né? Porque, na realidade, tudo que a gente está vivendo hoje derruba tudo, né? Derruba política, derruba governos, derruba economias. A gente está vendo coisas absurdas vindo como reflexo, né? Então, como é que eu posso deixar para você uma dica de como você pode transitar melhor nisso, né? Primeiro, não imagine que o normal
exista ainda. As pessoas falam assim, não vejo hora de voltar para o normal. Então, hashtag presta atenção, ele não tá lá mais, tá bom? Aquilo normal que você viveu 2 meses atrás não está mais lá. Existem outras coisas no lugar. Então, ter a consciência de que a gente passou por um processo de mudança profunda é um fato inexorável. Segundo, para quem trabalha e quer trabalhar com transformação digital, acabou a era da gambiarra digital. As empresas tiveram que fazer em 4 dias tudo aquilo que elas não fizeram em 10 anos. Assim, tem até meme, né, que saiu. Quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa? Foi o CIO, foi o CEO, foi o coronavírus. Claro que foi ele. Aí, todo mundo teve que sair correndo. A NASA, para você ter uma ideia, soltou um estudo há cerca de 10 dias atrás, mostrando que a vibração do planeta baixou a 1/3 do que era. Uau. Porque a atividade... Uau! Gente, então, tudo que eu deixo de dica é isso. Primeiro, seja muito ágil. Trabalhe para desconstruir, para fazer desconstrução criativa ou destruição criativa para substituir coisas que já não fazem mais sentido, né? Ao mesmo tempo que ser facinho, gente, é tudo de bom. Porque eles falam assim, eu não tenho aderência nenhuma à minha lógica. As coisas mudaram, eu tô mudando junto, né? Isso é plasticidade mental que a gente chama. Você fala assim, perdeu o sentido? Uma banana para as coisas, enterra, tira da frente, não fica lutando para ter de novo. Então você fala assim, como que a gente vai, né, andar nesse mundo onde a gente começa a ver coronavírus é altamente contagioso, né? A gente já viu ruas vazias com carros autônomos sendo testados. Robôs autônomos entregando remédio e comida em grandes hospitais na China. Drones de reconhecimento facial para fazer controle de população que está andando sem máscara na China. A tecnologia começa a assumir um outro papel, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que tudo isso que apareceu durante a pandemia não sai nunca mais da gente. Porque, de fato, somos uma instituição de educação profissional, né? Nós administramos as ETECs e as FATECs aqui no governo do estado de São Paulo, e nós percebemos realmente que tivemos pouco tempo para nos adaptar a essa nova realidade. Você, como futurista, que trabalha com a transformação digital, né? Eu queria que você comentasse, por favor, conosco sobre 3 aspectos que são importantes para a nossa instituição, né? As transformações que talvez você perceba sinais para os professores, os alunos e a própria instituição, a escola, né? Se você percebe alguns sinais de mudança, possibilidades nesse futuro próximo, nesse futuro pós-Covid, pós-pandemia. Os professores estavam preparados para isso? Não, claro que não. Toda essa parafernália que a gente está vivendo hoje com isso, gente, e dizem que é uma ciência exata, né? A gente ficou aqui 15 minutos tentando achar por que o meu, né, o meu alto-falante aqui não funcionava. E olha, do nada ele funcionou. Então, eu acho que tem alguma coisa de bruxaria nisso. Bruxaria, tudo mesmo, né? Portanto, qual é a função do professor? Não é ser periquito de realejo, de ficar tirando cartinha, né? Dando cartinha de matéria pronta para você. Não é. É fazer o quê? É te encantar. É fazer com que você tenha aceleração. Como a própria Indira Gandhi sempre falou, né? O poder de você fazer perguntas é o que faz sentido. Não é o poder que eu tenho de te dar respostas. Só a pessoa que é apaixonada pelo que faz, estuda sozinho. Então, o formato das escolas, para mim, mudam radicalmente. A começar pelo ano letivo. Não faz sentido mais eu ter uma jornada que eu falo assim, passei do 1º para o 2º ano. O que é isso quando a gente tem velocidade exponencial? Onde tudo que você viu ontem está sendo desfeito hoje.
né? E é inexorável que a gente mude de modelo, mas a gente vê que professores não estão preparados para isso. Tem uns que eu vou te falar, ô Jefferson, são uns horrores, né? E aí eu dou todo sentido para as pessoas que falam assim, credo, isso aqui é uma droga total, o cara não sabe passar conteúdo. Claro que não. Eu tenho dado aulas de 4 horas. Você imagina o que é encantar uma plateia durante 4 horas quando a gente não está se vendo. E pior, você está falando e as pessoas continuam ouvindo, que é um modelo de sala de aula. Quem está de pé fala, quem está sentado ouve. Não tem sentido. A gente tem que ter atividades para as pessoas poderem pensar de forma rápida, de forma ágil, entendendo que eu não tenho as respostas com uma única especialidade. Hoje, eu preciso de todas as especialidades. Isso é o que marca um profissional polímata. Um polímata usa toda a ciência e todo o conhecimento sobre várias ciências diferentes para poder explicar os fenômenos que a gente tem. Portanto, a causa e efeito não é mais o que a gente tem. Eu não consigo analisar o mundo sob causa e efeito. Eu não posso ensinar isso mais na escola. Eu acho que a escola vai passar por um momento diferente. Concordo em boa parte do que você falou. Eu acredito realmente que nós vamos ter aí uma transformação bem significativa. E para você, estudante, que está vendo este momento, essa palestra com o grande amigo, palestrante, darwinista digital, Carlos Piazza, é uma injeção de ânimo para você mudar o seu comportamento e trabalhar esse aprendizado pela vida, né? Um abraço e até a próxima. Até já. Até.